Boa noite, queridas chamas gêmeas. Que honra ter vocês nessa jornada. Que honra ter a história de vocês entrelaçada com a nossa. Que honra chegarmos nesse dia, nesse 7º dia da nossa jornada. E acho que é o 8º, né? Acho que eu estou me confundindo já. Depois eu olho. É o 7º ou 8º, se eu não me engano. Onde nós estamos elevando de forma muito poderosa a nossa vibração. E quando a gente consegue conscientemente fazer essa elevação e perceber que a nossa vibração ela está se elevando, você começa a se conectar com a linguagem do cosmos, com a linguagem do universo. E isso começa a fazer muita diferença na nossa jornada. E a gente está num momento muito especial desta jornada, num momento onde as coisas estão ficando mais claras e a gente está começando a entender que quem vive uma dinâmica dessa compartilha um cordão etérico que os liga e que, enquanto existe apego, não vai. Não vai. Porque a comunicação, ela é feita o tempo inteiro. E o feminino, como um gerador de energia, ela fica o tempo inteiro transmitindo essas frequências, transmitindo essas informações. Você pode até pensar que você, não, eu li, estou lendo, estou entendendo. Se a vibração não mudar, não adianta. Porque a comunicação que está sendo enviada é a sua vibração, e não aquilo que você acha, como você acha que está. Por isso, a gente começa a perceber a importância da gente não romantizar, não só a jornada das chamas gêmeas, como tudo. Eu, para tentar trazer um pouco mais de profundidade nessa narrativa, eu vou contar primeiro para vocês uma sincronicidade que aconteceu comigo ontem, para exemplificar esse entendimento que a gente quer trazer sobre não romantizar não só a jornada, como a vida de um modo geral. Ontem, um amigo meu veio aqui em casa e tinha umas louças na pia, e ele falou assim, vou lavar essas louças aqui. E ele acabou quebrando uma xícara minha. E quando ele quebrou a xícara, ele falou, quebrei sua xícara. Aí, quando ele terminou de falar isso, eu me lembrei que quando eu tinha meus 17 anos, 16, um pouco, não, menos, uns 15, que eu estudava, eu fiz uma vez uma poesia sobre a xícara. Aqueles trabalhos que você apresentava numa cartolina, não sei se é da época de vocês, da minha é. Porque hoje em dia ninguém faz nada em cartolina, né? Mas na minha época a gente fazia trabalhos em cartolina, desenvolvia arte de um jeito mais manual. E eu fiz uma poesia e sempre fui boa em português, literatura, sempre gostei muito da nossa língua. E aquela poesia foi muito elogiada. A professora de literatura mostrou para todo mundo, exemplificando o que é fazer uma poesia com algo que acontece. E realmente uma xícara tinha se quebrado na casa da minha mãe. Quando eu escutei aquilo, eu falei assim, quebra-se a xícara. Ouço o tintar dos cacos por todos os lados. Aí comecei, aí fui embora. Entrei no ritmo da poesia
e me lancei. E saiu uma poesia que foi muito elogiada pela professora de literatura. E quando ele me falou que tinha quebrado a xícara, eu naturalmente me lembrei de ter feito essa poesia. E eu falei, que interessante, né? Voltei lá naquele lugar. Mais tarde, estava em casa, fui assistir a um vídeo no YouTube. E estava escutando a youtuber ali falando sobre consciência, ela começou a falar exatamente sobre como nós romantizamos a vida e que a romantização ela rouba o teu poder pessoal. E ela continuou falando, e ela falava assim: na verdade, ao invés de romantizar, você deveria poetizar a vida. Porque a romantização, ela ainda te lança para um lugar futuro, aquilo eleva a tua vibração, né? Você imaginar algo, aquilo faz você vibrar mais alto, só que rouba você do momento presente e rouba você da realidade que você está vivendo. A romantização, ela sempre atende a um estado de felicidade futura que está distante de você. E parece que essa romantização está sempre te levando para algo imaginário que não faz parte da sua vida. Então, isso te tira de você, te tira do presente e faz você ficar viciada em sentir essa romantização. E ela exemplificando que você deveria poetizar a vida. E ela fala, por exemplo, você fazer uma poesia de uma xícara que quebra. Gente, no mesmo dia que a xícara quebra na minha casa, que eu me lembro da xícara que quebrou, me aparece uma pessoa aleatória falando de uma mensagem que estava ressoando comigo, tanto que eu prestei muita atenção, e dá exatamente este exemplo do que eu tinha pensado. Quando falou que eu falei assim, opa, porque a gente já sabe quem é que faz isso, né? A gente já sabe que existe uma condução divina trazendo esses eventos e essas sincronias para trazer o entendimento para o coletivo. E é assim que a gente canaliza essas mensagens, através de infinitas sincronicidades. E diante disso, diante de trazer a poesia para a sua vida, o que a poesia faz? A arte, ela transforma aquele sentimento romântico em vida, em expressão. Então, transformar essa romantização em poetização, poetizar a sua vida, trazer mais poesia, mais criatividade, é o que vai te salvar. E eu falo salvar dentro de um lugar muito próprio, porque muitas vezes, diante de muitos desafios dessa jornada, que a gente sabe que não é fácil, eu ia criar poesias, textos, e logo que eu começava, eu começo até hoje a fazer isso trazia um sentido, primeiro que se transforma em propósito, e tudo que se transforma em propósito e em missão é abrangente, porque entra em sintonia com a inteligência universal, com o amor universal, e traz isso para a manifestação. Nós, brasileiros, tivemos um grande gênio, vários, né? Mas uma que eu gostaria de destacar hoje, chamada Nise da Silveira, uma médica, psiquiatra, que revolucionou a psiquiatria e o tratamento mental mundial, reconhecida mundialmente. Um gênio, que morreu em 1999. Nise da Silveira, ela
revolucionou esse tratamento através da arte, da livre expressão e da afetividade. E ela ainda falava que os psiquiatras gostam muito de palavra, vi um vídeo dela falando isso essa semana, gostam muito de palavra, mas que a linguagem do subconsciente é a imagem. É aquilo que você consegue visualizar, que tem um grande poder. E isso me trouxe à memória também um versículo da Bíblia que eu gosto muito, que fala que são os olhos a lâmpada do corpo. E que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai se iluminar. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será treva, muita treva. E eu estou falando isso porque também a gente está num momento onde as pessoas vão ficando tão críticas, principalmente dentro da espiritualidade e dentro deste movimento das chamas gêmeas, porque as chamas gêmeas, elas são uma frequência. Se você vir uma pessoa muito crítica, falando mal de todo mundo, pintando, julgando o comportamento das pessoas, falando, você pode ter certeza que ela não tem uma frequência de uma chama gêmea. A frequência da chama gêmea é amor e generosidade. Essas divinas femininas que vêm com uma missão, que são escolhidas para vivenciar este amor, elas vêm com essa frequência amorosa. E essa frequência, ela está conectada com a energia crística. Tentam combater, tentam falar tantas coisas, criar outros nomes, criar outras situações, mas o governo crístico é que está sob este planeta. E é o governo da consciência crística que vai fazer este salto de consciência acontecer. E você, e essa jornada que você vive, é uma escolhida para estar trazendo uma consciência de amor que veio para reestabelecer um governo. O governo que tem prevalecido até então é um governo negativo, maligno. E quanto mais nós entramos em fase, em frequência, e nós vamos vibrando nas frequências da luz. Muitos têm falado muitas coisas, outros falam o que não é, o nome que existe, o nome que não existe, que Arcanjo Miguel não existe. Existe Arcanjo Miguel negativo e Arcanjo Miguel positivo, que não é o nome, é quem está frequenciando. Se você está vibrando na frequência da luz, você vai se conectar com seres excelsos, não importa o nome, e que fazem parte da equipe da consciência crística. Agora, se a sua vibração é só falar mal, é só criticar, é só tentar derrubar as pessoas que estão trabalhando, que estão aí doando a sua vida, você vai chamar de Miguel. E, na verdade, você vai estar entrando em vibração com algo compatível com aquilo que você vibra. Não adianta falar, não adianta ler, não adianta buscar um saber nesse momento. Neste momento, é a sua vibração, é o que você vibra, é o que você está vibrando. E trazer esse sentido de uma feminina
que cria e que sai desse estado de romantização. Os mestres insistem nisso, porque só existe uma forma dessas uniões realmente acontecerem, que é quando o feminino começa a emitir as informações para este cordão de rendição à espiritualidade. Enquanto esta pessoa ou esta ideia ainda é mais importante para você do que a espiritualidade que te conduz. E isso a gente não está falando do que você pensa ou do que você acha, é do que você vibra. Ainda esta informação está sendo enviada para este cordão. Por isso que é muito importante que você mantenha a sua mente alinhada. Que você busque limpar a sua mente. Eu sei que é uma dinâmica muito forte. Eu sei que os pensamentos, eles são constantes. Mas neste momento, por conta de toda essa limpeza e de toda essa purificação que está sendo feita nesse cordão, o feminino está começando a ficar mais apaziguada nas suas emoções. Até quando você passa por uma situação desafiante e dolorida, aquilo não dói mais como doía antes. Aquilo não tem mais aquela frequência muito apegada. Já está diminuindo. E quanto mais isso for diminuindo, quanto mais você vai ficando livre, 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 livre de qualquer apego. Todo tipo de romantização que a gente faz rouba o nosso poder pessoal, porque nos coloca sempre num lugar de olhar para algo que não está com você, que não é você, que está distante de você, que acaba sendo uma visão meio utópica da vida. Nada contra as utopias, desde que elas te façam sempre olhar para caminhar. Mas quando você começa a substituir esse aspecto para criar algo. Inspirados em Nise da Silveira, que criou um modelo de tratamento mental psiquiátrico revolucionário, através da livre expressão, através da arte, da afetividade, estruturas femininas. A espiritualidade quer hoje desafiar você a ativar a sua frequência criativa ainda mais, para limpar e interromper qualquer informação que ainda não te permita ancorar o seu potencial máximo. Você veio para este projeto também para criar algo. As chamas gêmeas, elas encarnam juntas com esse cronograma de curar e de ir transmutando todo esse corpo de dor para também criar algo transformador e revolucionário.
Talvez você tenha aí uma aptidão única. Eu acredito que tenha. Talvez você tenha vindo com algo que você nem começou a desenvolver. E é importante hoje você se sintonizar com esta frequência criativa e falar de Nise da Silveira com a sua genialidade. É trazer o ímpeto de uma alma feminina que ousa criar. Não deixe a sua mente dizer para você o que você é ou o que você não é. Lembre-se do que Nise disse do inconsciente, da imagem do inconsciente. Talvez você tenha o dom de desenhar ou de pintar. Talvez, ao se conectar com essas frequências criativas e fechar os teus olhos, você comece a visualizar imagens transformadoras, cujo desenho, a pintura, pode trazer a arte e uma expressão que vai transformar a sua vida e a vida de muitos. Talvez isso vire uma escola onde outras pessoas vão desenvolver a sua arte. Talvez você tenha o dom do ensino, você venha para ensinar algo, para comunicar algo que você vai canalizar único, que vai vir do inconsciente, onde você vai descobrir mistérios e segredos que ainda não foram revelados. O convite é que você liberte agora o seu campo mental para que a ativação da criatividade do feminino sagrado seja incorporado em você nesta nova frequência. Talvez você cante, talvez você toque um instrumento, talvez você componha canções, músicas com alta frequência, vindas de dimensões superiores, que trazidas, canalizadas para cá, vão transformar o seu entorno. Talvez você, dentro da sua área de atuação, descubra uma nova forma de atuar, onde, a exemplo de Nise da Silveira, vai revolucionar o mundo que você vive. Imagine essa unção criativa num feminino desperto. Talvez você seja uma psicóloga e tem atuado ainda dentro dos paradigmas psicológicos estudados, Jung, Freud, e talvez seja o momento de você também se utilizar dessas ferramentas, mas transcender, trazendo uma nova ideia que vai trazer vida. Sair do romance e poetizar-se é criar estruturas revolucionárias, a arte, a livre expressão e a afetividade da genial Nise da Silveira, da qual nós honramos nesta noite como uma feminina divinizada em toda a sua potência. Homens e mulheres, que talvez o mundo não seja digno. Nós estamos aqui interrompendo o fluxo da dor, do materialismo,
do egoísmo, da ignorância e do apego à matéria. E quando a gente fala de apego à matéria, a gente não está falando de bens, de dinheiro somente. A gente está falando de ser apegado aqui, de não transcender. Como Paulo falou, aquele que limita a sua esperança em Cristo apenas esta vida é o mais miserável entre os homens. Transcender a sua expectativa romântica é se jogar no fluxo do amor. Você tem uma centelha, um átomo permanente dentro de você que vibra na potência do universo. E quando você ativa esta potência, você se torna criadora da sua realidade. Se você, como eu, deseja desbloquear ainda mais o seu chakra laríngeo, com as suas 16 pétalas, para começar a ter uma expressão conectada com as imagens do seu subconsciente, que é onde o místico habita, onde a criação, o vácuo quântico. Se você, como eu, deseja isso, nós vamos juntos entrar em fase com o Criador, que disse: haja luz e houve luz. Que ao soprar nas narinas da sua criação, essa criação se tornou alma vivente. A ciência não é capaz de explicar a vida. Podem até dizer que sabem o que conseguem, mas eles não conseguem explicar o enigma da vida. O espírito, o ânimos, que anima o seu corpo, é uma consciência. Habitando um corpo que é matéria física, uma mente que também é física. E ao desprogramar essa mente através da sua consciência, que está interligada ao seu inconsciente, você acessa o poder da criação. Talvez o seu maior sonho de manifestação esteja nessa noite para ser ancorado na sua energia. Depende de você e da sua frequência. Somente de você e da sua vibração. Então, você que está preparada, se quiser beber um pouco de água, quem estiver sentado, colocar o pé esquerdo no chão. Coluna ereta. A dica que a tua alma te dá são os seus talentos, as suas aptidões.
Isso está conectado com o propósito que você veio manifestar. Chama gêmea, o mundo precisa de você. Como nós falamos, a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Os escolhidos que trazem uma vibração crística, cujo coração pulsa, anseia pelo amor da fonte.